que me acompanha há muito tempo já, né? Que é o salvo-conduto que a esquerda tem para tudo aquilo que não é permitido à direita. Né? Então é o duplo padrão que conta com o apoio aí, né, da mídia, em boa parte da mídia, né? Porque os jornalistas têm essa visão progressista de esquerda, alguns fingem que não, negam, né? Mas a gente sabe que tem. E isso atrapalha muito as análises. Por quê? Porque é óbvio que existe um preconceito, uma perseguição ideológica partidária em relação ao atual governo, ao bolsonarismo e aos evangélicos. Então é mais ou menos disso que eu quero falar. Né? Por exemplo, num debate outro dia, no jornal, a questão da fila do INSS, né, os péssimos serviços prestados, acabou, na análise do meu companheiro de bancada, né, no Bolsonaro e nos evangélicos. Quer dizer, é realmente uma coisa de doidos. Para pensar, não faz nenhum sentido. Mas isso revela exatamente essa visão que existe. Aí, hoje, aconteceu a mesma coisa, com outro contexto. Né? A questão era o juiz Bretas, Marcelo Bretas, que vem sendo aí acusado de partidarismo. É um bom juiz, até onde tudo alcança aí, né? Até o que sabemos. Mas foi num evento do Bolsonaro, né? E num evento evangélico. Aí basta. E eu provoquei exatamente isso, né? De novo com o mesmo colega. Falei, isso não é um preconceito, não? Quer dizer, quando o Alexandre de Moraes, que é tucano, né? Era afiliado ao PSDB, recebeu um grupo indígena e fez uma dancinha muito esquisita ali, um ritual estranho, né? Ninguém falou nada demais. Por quê? Será que é porque os indígenas são minoria respeitada e o Alexandre de Moraes é tucano e tucano pode? Né? Será que não há uma implicância em relação ao Bolsonaro? Então, para mim, isso está muito evidente. Né? Muito evidente. Essa turma que se vende como imparcial, só olha fatos, ciência, e nega, né, tenta esconder essa má vontade, essa perseguição, essa implicância em relação ao atual governo, para mim ela faz um mal muito grande ao próprio jornalismo. Ela afeta a credibilidade da mídia. Né? E isso é ruim. Isso é ruim para a democracia. Isso é o que eu venho condenando, combatendo. Né? Esse mesmo colega, ele num texto do passado, ele tinha reconhecido as seguintes qualidades no Lula: capacidade de liderança, autoridade, coragem, visão, etc. Né? Veja, não há um elogio dele, até agora, em relação a nada do presidente Bolsonaro. Será que não tem elogios? Tem um ministério bom, né? Tem uma parte ministerial que nem ele consegue esconder que é boa. É apesar do presidente. Sempre isso. Que é o chefe que escolheu esses ministros. Então, tudo isso, né, é muito cansativo. É muito cansativo. Quando eu apontei essas incoerências, ele me chamou ao vivo no programa de capacho do presidente. Né, que eu sou desonesto, ou mau caráter e tudo mais. O analfabeto funcional, que seria a melhor das condições. Né? Esses rótulos e esses ataques, eles denunciam, né, eles expõem o quê? A falta de argumento. E a revolta com uma verdade exposta. Que, de alguma maneira, essa patota da mídia, né, na época da hegemonia progressista, antes das redes sociais furarem a bolha, não queria enxergar. Porque um ficava bajulando o outro, é muito corporativismo ali, todo mundo elogia, todo mundo dá patota, aquilo que eu passei a chamar de patota do selo azul, né? E aí alguém vem de fora, né, um forasteiro, que nem jornalista que é economista, e esfrega a verdade dura na cara. E a turma não está sabendo lidar com isso. Não está sabendo. Olha o Caio Coppola também na CNN. Né? Esse pessoal não está sabendo lidar com o fato de que não existe mais essa hegemonia e que não dá mais para manter essas aparências. Olha como eu sou imparcial, só olho para fatos, ciência, e esquerda para mim é só um sinal de trânsito. Não dá. Aí fala, mas eu não tinha como ser adivinho em 2002 do que ia ser o Lula ou o PT. Não precisa ser adivinho. Bastava conhecer o petismo. Né? Eu resgatei textos de Percival Pugina, de Janer Cristaldo, do Olavo de Carvalho, que era tão ridicularizado, né,
pela imprensa, textos publicados na imprensa, no Zero Hora, no caso do Olavo de Carvalho, né? Mostrando justamente que o papo de mudança do PT e a Carta ao Povo Brasileiro era para inglês ver, ou para inocente e útil, né? Para quem queria acreditar nessa guinada. O PT, na essência, era o quê? Socialista. Estava lá junto com as Farc, tinha o Foro de São Paulo, tinha as declarações do Lula naquele mesmo ano. Quando morreu o Celso Daniel, o Lula falou de Marighella, que ele ia encontrar Marighella, ia encontrar esse pessoal agora, né? Quer dizer, isso é um cara que mudou? Aí depois ele elogiou o Quércia, ainda antes de assumir o poder, já flertando ali com o fisiologismo e tudo. Então, será que era muito esquisito prever corrupção no PT? O meu livro de 2005, Estrela Cadente, As Contradições Atrapalhadas do PT, foi escrito antes do Mensalão, antes do escândalo do Mensalão. E o primeiro capítulo versa sobre a bandeira ética totalmente esgarçada. O PT governou o Rio Grande do Sul por 8 anos e destruiu o Estado. Então, como é que precisava ser adivinho para entender tudo isso? Não, bastava não ser o quê? Esquerdista, torcedor, encontrar tantas qualidades assim no Lula, né? De liderança, capacidade de visão e tudo mais. Então, esse pessoal não está conseguindo conviver com a bolha que foi furada, né? Só que nós estamos aqui para isso mesmo. Pode encher a boca e falar, eu sou jornalista, né? E aí chamar de capacho do bolsonarismo e tudo mais. Não vai conseguir intimidar. Não vai conseguir calar. Porque a realidade mudou, o gênio saiu da garrafa, não pode voltar para ela. Então aí as redes sociais, estão aí os veículos de comunicação, como a própria Jovem Pan, que dão espaço plural. Ele não está na Jovem Pan também? E tantos outros que detonam o governo? Então como é que fica? Aí vem falar que eu saí em defesa dos evangélicos por causa de um outro emprego, que eu acabei de ser contratado pela Record, sendo que eu defendo a bancada evangélica como um freio, como uma resistência às insanidades progressistas no Congresso há anos. Há anos. Então como é que fica isso? Isso é uma coisa baixa. Falta de argumento, tentar rotular, depreciar um colega dessa forma. Bullying não surte efeito com quem é independente de fato. Então essa turma precisa acordar para isso. E eu quero falar também, pegando um gancho nisso,